Joana, o que você acha de eu fazer uma coisa nova? Ciclana, o que você acha de eu fazer uma coisa nova? Você já parou pra pensar que muitas vezes você quer mudar alguma coisa na sua vida, mas você fica buscando confirmação e validação externa? Existe uma coisa muito escondida aí, que se chama insegurança e ausência de autoconfiança. O que acontece? Quando você busca essa validação externa, do tipo perguntar para alguém se você deve fazer alguma coisa, e eu não estou dizendo de pai, mãe, cônjuge, é muito importante claramente que quando você vai começar uma nova empreitada na sua vida, que você se alinhe muito bem com as pessoas do seu círculo de maior importância, envolvendo cônjuges, pais e etc. Não apenas para pedir validação, mas para fazer acordos, né? Do tipo, olha, eu estou começando algo novo. Se não der certo, tenho essa e essa opção. Ou melhor do que isso, there is no plan B, né? Não existe plano B para muitas coisas na nossa vida que a gente vai começar. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu vejo pessoas que querem começar algo na vida, pessoas que estão insatisfeitas do lugar que elas estão, mas ao mesmo tempo conformadas, porque elas querem e elas precisam de validações externas. Elas precisam que uma amiga diga que sim, alguém perto diga que sim. Sabe por quê? Porque no final das contas, ela não quer bancar o fracasso ou o sucesso. E muitas vezes, inclusive, o fracasso. Porque se você começa algo na sua vida e esse algo dá errado, vai ser muito mais confortável para você dizer: ai, mas eu só fiz isso porque eu escutei conselhos. Ai, mas eu só fiz isso porque eu escutei você. Ah, mas eu só fiz isso, você só fez isso porque você já queria fazer. Você só precisava de talvez uma palavra, um empurrãozinho e ir. Só que a gente tem que ser autorresponsável pelas nossas ações. Precisamos nos responsabilizar pelo sucesso, pelos fracassos que a gente comete na vida. A gente precisa escolher o que não dá, gente. É pra gente ficar em cima do muro. Putz, grila, ficar em cima do muro é o pior lugar que existe. Porque você não tá nem de um lado e nem do outro lado. A gente precisa entender que quem vai pagar o preço disso somos nós. Quem vai pagar o preço também das consequências sobre nós. Pense com a sua própria cabeça, sabe? Porque nem todo mundo vai entender como você. Nem todo mundo vai enxergar a mesma coisa que você. Nem todo mundo está dentro da sua cabeça. E que bom, cara. Que bom. Porque é você por você mesmo. E quando você entende isso, isso muda a sua vida. A gente tem que entender que quando a gente decide mudar algo na nossa vida, a gente não tem que ir como esperança e nem como tentativa. A gente tem que ir como compromisso. É sobre a gente decidir e colocar a nossa disciplina diária ao nosso favor. Exemplo, eu venho da engenharia e me formei em engenharia. Só que eu trabalhava dentro da engenharia com o processo da gestão da qualidade, que se chama ISO 9001/2015. Eu trabalhava dentro de uma clínica médica e eu trabalhava com esses processos da qualidade nesse lugar. Só que eu enxergava que não adiantava porta para dentro eu ter muita gestão interna, processos da qualidade, desenvolvimento de pessoas, se na porta para fora isso não fosse comunicado. E infelizmente ou felizmente, a gente precisa alinhar entre aquilo que a gente é e aquilo que a gente mostra para as pessoas. Isso é o branding, isso é o posicionamento. E eu entendi tudo isso e comecei a trabalhar com isso. Quando eu decidi fazer uma transição de carreira da engenharia para empreender, não foi um processo fácil, foi um processo muito difícil, foi um processo muito desafiador. Eu tive que criar alguns pontos, claro. Primeiro, uma base muito firme financeira. Tinha que ter ali o meu colchãozinho financeiro para que o dinheiro não fosse um problema e que me impedisse de tentar novas coisas. Então eu me preparei financeiramente, eu me preparei mentalmente, eu busquei mentores, eu li livros, eu fiz cursos, eu fui atrás de conhecimento, eu fui atrás de pessoas que já estavam fazendo coisas que eu queria fazer, eu fui atrás de pessoas que já estavam em lugares que eu gostaria de estar, porque isso traz um pouco de lucidez pra gente. E foi muito importante na minha transição de carreira eu ter tudo isso planejado ou ter tudo isso pensado. Só que eu lembro que eu não tive apoio logo de cara, nem das pessoas que estavam próximas a mim. Eu tive apoio ali brevemente dos meus pais, mas era aquela coisa muito
preocupante no sentido de, tá, isso dá para comer, isso dá para pagar as contas, isso dá para sustentar uma família. E eu vivo de branding há 10 anos, né? Então, o meu trabalho, a partir de uma decisão que eu tomei, a partir das ações que eu tive em seguida, ele sustentou minha vida. Fui muito bem sucedida dentro da área do branding. Só que chegou uma hora em que faturar alguns milhões não me preencheu mais, né? Eu, ao longo da minha carreira, fiz alguns e bons dígitos. Só que isso apenas já não me preenchia mais. Não adiantava mais eu ser muito bem sucedida no meu trabalho, não adiantava mais eu ter muito nome na minha área, eu ter feito mais de 250 marcas. Quando eu olhava no espelho, eu via a minha imagem com mais de 100 quilos, totalmente insatisfeita com a pessoa que eu havia me tornado, não a profissional que eu havia me tornado. E aí foi a hora que eu decidi mudar. E eu lembro que eu fui no meu médico, eu busquei um tratamento, busquei ajuda, cheguei em casa e, obviamente, perguntei ao André, que é meu noivo, o que ele achava. O que você acha de eu fazer isso? E aí, obviamente, como era uma coisa que envolvia um cunho financeiro, um cunho de um tratamento que eu teria que passar, eu, obviamente, tive que perguntar para ele qual era a opinião dele sobre, né? E eu tô trazendo isso um pouco da minha vida só para você entender de que as nossas decisões sustentadas constroem nosso futuro. Não adianta só a gente decidir e a gente não sustentar as nossas ações. Porque se você só decide mudar e você não sustenta o ônus e o bônus da mudança, porque toda mudança tem ônus e bônus. E vou te dizer que muito mais ônus iniciais do que bônus. Porque a gente leva tempo para plantar as coisas, leva tempo para sustentar as coisas. Quando você quer começar algo novo na sua vida, seja isso de cunho profissional ou de cunho pessoal, você vai ter que aprender novas coisas. Você vai ter que quebrar o hábito de quem você é. Porque pensa na sua vida hoje. Pensa, eu não sei se você está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Se tiver, vai dormir por causa do seu ciclo circadiano, brincadeira. Mas eu vejo que a gente tem um modo operandi de ser, né? A gente tem esse modo operandi. Você acordou de manhã, você provavelmente fez os mesmos hábitos, você foi para o trabalho talvez escutando a mesma playlist, você pegou o seu carro no mesmo lugar, você usou talvez as roupas que já estão no seu guarda-roupa, você simplesmente tem um hábito de ser quem você é, e é por isso que você está no estágio da sua vida que você está hoje, por causa desses hábitos sustentados, por causa dessa rotina sustentada, seja essa uma rotina ruim ou uma rotina boa, porque também não existe isso, existe a rotina de cada pessoa, existe a minha, existe a sua. A questão é, isso que você faz hoje te aproxima de quem você quer ser ou não? E aí, se a gente quer conquistar novas coisas na vida, se a gente quer mudar algo, a gente precisa quebrar esse hábito de ser quem a gente é. A gente precisa olhar para a nossa vida e falar como eu consigo transformar quem eu sou hoje a fim de quem eu quero ser no futuro. E essa mudança, ela não é fácil. Quem te diz que mudar é fácil é uma pessoa que está te vendendo balela, porque a mudança, ela traz dores e ela traz delícias. O que eu quero também trazer para você sobre isso é que talvez seja mais fácil você passar por esse processo de mudança se você trouxer esse entendimento de que a jornada, ela é mais importante do que o objetivo final. É legal a gente se divertir na jornada, nem sempre vai ser fácil, mas sempre que a gente puder se divertir, é melhor. Então a gente entender que estamos vivendo essa vida pela primeira vez. Nossa vida não tem um manual. Eu não nasci com um manual, você não nasceu com um manual. Eu tenho um manual que eu sigo claramente, ali que é a Bíblia sobre a minha vida, mas a gente não vem com manual para dizer pra gente, olha, vá por esse caminho, não vá por esse caminho que não é bom para você. A gente não vem com esse manual.
Quem dera, né, se a gente viesse. Mas ao mesmo tempo, se a gente já viesse predestinado a alguns fins, qual seria a graça da gente se descobrir nessa trajetória que é a vida, né? Então eu vejo que mudar exige de nós construir novas rotinas, uma nova identidade, novas escolhas, novos pensamentos, novas atitudes. E tudo isso que é muito novo tem um desgaste muito grande. É natural. É natural, você vai ter que passar por isso. Eu passei por isso muitos anos atrás, tanto pela minha transição de carreira, tanto também depois com o meu processo de emagrecimento e também agora que eu estou iniciando algo novo na minha vida. Eu empreendi por quase 11 anos na vida e eu decidi, a partir da minha transformação no meu processo de emagrecimento, que eu poderia condensar todo o conhecimento que eu tinha em branding, comunicação, marketing, em algo novo para mim. E eu estou nessa nova empreitada. É por isso que eu estou, inclusive, gravando esse vídeo para você. Isso aqui é um projeto, isso aqui é um sonho. Se você parou para assistir esse vídeo, inclusive, saiba que você faz parte desse sonho junto comigo. Cada vídeo que eu posto aqui, cada conteúdo que eu faço no meu Instagram, que inclusive se você não me segue, @LaísPavese, eu posto lá todos os dias a minha rotina, a minha disciplina, as marcas que estão comigo. Eu tenho marcas bem legais que já estão caminhando essa trajetória comigo. Isso aqui também é novo, isso aqui também é um projeto. Eu também tô tendo que mudar, eu também tô tendo que quebrar o hábito de ser quem eu sou. Gravar, por exemplo, pro YouTube, pra mim, não é algo natural. Mas gravar pro Instagram é super natural na minha rotina. Mas eu tô aprendendo, eu estou me permitindo passar por isso. Eu estou aceitando ser iniciante em algo. E isso é muito gostoso, porque é aí que moram as novas oportunidades da nossa vida. Nas oportunidades que a gente decide, nas oportunidades que a gente tem clareza e uma imagem mental muito forte de quem a gente quer ser no futuro, e por isso a gente decide sustentar isso em constância, atitude e disciplina, e a gente acreditar que somos capazes de produzir essa mudança na nossa vida. Eu acho que isso também é algo muito desafiador pra gente no começo. Por quê? Porque como é que a gente vai acreditar? E somos seres muito tangíveis, né? A gente é meio Tomé, né? Tomé na Bíblia, ele era um homem de pouca fé, porque ele só acreditava naquilo que ele podia ver, né? Muitos de nós somos assim. Enquanto a gente não vê um modelo de sucesso de uma pessoa, e é por isso que a gente faz muitas modelagens, digamos assim, porque a gente quer ver quem já fez alguma coisa parecida com a gente, pra gente ter um modelo do tipo, pode ser que isso dê certo. Essa pessoa fez, então eu também tenho capacidade de fazer. Né? Então a gente tem essas modelagens, esses modelos de vida, digamos assim. Só que assim, essa lucidez da decisão, de você sustentar, de você bancar essas escolhas, elas me trazem uma única frase que inclusive eu tenho pensado muito sobre ela recentemente. Não significa que porque a gente vai começar algo novo na nossa vida, seja isso por uma via de coragem ou seja isso por uma via de fracasso, porque pode ser que você esteja começando ou buscando começar algo novo na sua vida porque você fracassou em alguma frente, e a gente pode aprender na vida por duas vias, né? Pela via da dor ou pela via do amor, né? Muitos de nós aprendemos pela via do amor e muitos de nós aprendemos pela via da dor, né? E aí a gente quer ir para um novo momento por causa disso, muitas vezes, inclusive. Não significa porque você errou, ou porque você acertou alguma coisa na sua vida, ou porque você está começando esse algo novo, está decidindo mudar, inclusive, eu quero trazer uma frase para você que é: precisamos ser gratos, ponto. Gratos por quem somos, gratos pela vida que nos trouxe até aqui, gratos pelos aprendizados que temos até aqui, gratas pela oportunidade que temos de pensar em começar algo novo, mas também precisamos ser inconformadas. Porque os inconformados, eles são pessoas que eles olham para onde eles estão e não é que eles invalidam onde eles estão, mas é porque eles sempre sabem que podem mais. Eu acredito fortemente que a gente sempre pode mais na vida. Ah, Laís, mas isso não vai me trazer um peso de eu sentir que eu tô sempre atrás? Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos pensar que isso aí é um pensamento de escassez. Você acha que realmente você não pode ser cada vez mais saudável, melhor, mais performático, seja naquilo que você quiser fazer? Você pode melhorar, como eu posso a cada vídeo que eu gravo aqui pro YouTube melhorar. Eu posso cada vez ser melhor. E eu acredito nessa melhoria da nossa vida a partir do momento que a gente se projeta para essa constância de melhoria.
E aí que mora o jogo, entre você ser grato para você iniciar essa nova frente, mas você ser inconformada o suficiente para você se manter onde você está. Então, gente, é isso. Se isso fez sentido pra você, se você tá com essa vontade de mudar, se você tem coragem, eu não vou vir aqui te dar palavra motivacional. Eu vou te dizer que é difícil pra caramba, mas é totalmente proveitoso quando a gente consegue enxergar a jornada e quando a gente consegue entender que somos iniciantes, que não viemos com manual na vida e que podemos evoluir sempre. Então, essa é a graça da vida. Essa é a graça de ter a capacidade de começar algo novo. Ao invés de você ter medo de você começar esse novo, você deveria agradecer por essa oportunidade. E se esse vídeo fez sentido para você, dá um like, segue esse canal, porque aqui a gente fala sobre disciplina, mentalidade, posicionamento de vida e principalmente sobre sermos gratas, porém inconformadas com o lugar que nós estamos. A gente pode mais, eu posso e você também. Vem junto comigo.